Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Anna Karenina, de Lev Tolstói, Parte 1, Capítulo 28. Após o baile de manhã cedo, Anna Arkadievna enviou ao marido um telegrama comunicando sua partida de Moscou nesse mesmo dia. Não, eu preciso ir, explicava a cunhada sua mudança de planos, num tom de voz que sugeria haver lembrado tantos compromissos que nem conseguia enumerar. Não, é melhor ir hoje mesmo. Stepan Arkadievich não jantou em casa, mas prometeu vir acompanhar a irmã às 7 horas. Kitty também não veio, tendo mandado um bilhete em que dizia estar com dor de cabeça. Dolly e Anna jantaram sozinhas com as crianças e a inglesa. Ou porque as crianças fossem volúveis ou muito suscetíveis e tivessem percebido que Anna, nesse dia, não era nem de longe a mesma pessoa de quando elas a adoravam, e que Anna já não se interessava por elas, o fato é que, de repente, suspenderam suas brincadeiras com a tia e o seu amor por ela, e não davam a menor importância ao fato de Anna estar de partida. Ela passou a manhã inteira ocupada com os preparativos da viagem. Escreveu um bilhete aos seus conhecidos em Moscou, fez suas contas e arrumou as malas. Dolly teve a impressão de que Anna não estava com a alma totalmente tranquila, mas tinha aquele ânimo preocupado que Dolly bem conhecia, por experiência própria, e que não vinha sem motivo, e que, na maior parte das vezes, encobria uma insatisfação consigo mesma. Após o jantar, Anna foi ao seu quarto para trocar de roupa e Dolly a acompanhou. Como você está estranha hoje? Disse Dolly. Eu? Você acha? Não estou estranha, mas não estou bem. É isso que acontece comigo. Sinto vontade de chorar. É muita tolice, mas acontece, falou Anna, ligeiro, e baixou o rosto que se havia ruborizado, de encontro a uma bolsinha na qual guardava a touca de dormir e os lenços de cambraia. Seus olhos brilhavam de um modo peculiar e contraíam-se a todo instante por causa das lágrimas. Assim como antes eu não queria partir de Petersburgo, agora eu também não quero ir embora daqui. Você veio para cá e praticou uma boa ação, disse Dolly, observando-a atentamente. Anna fitou-a com os olhos molhados de lágrimas. Não diga isso, Dolly. Eu não fiz nada. Não podia fazer. Muitas vezes me espanta ver como as pessoas parecem estar combinadas para me estragar com elogios. O que fiz e o que eu poderia fazer? Você tem no coração amor de sobra para perdoar. Sem você, só Deus sabe o que aconteceria. Como você é feliz, Ana! Exclamou Dolly. Sua alma, tudo é claro e bom. Todos têm, guardados na alma, os seus esquelétons, como dizem os ingleses. E que esquelétons você teria? Tudo em você é tão claro? Tenho sim, disse Ana, de repente e, de modo inesperado após as lágrimas, um sorriso malicioso e zombeteiro franziu seus lábios. Bem, pelo menos os seus esquelétons são divertidos e não sombrios, disse Dolly, sorrindo. Não, são sombrios sim. Sabe por que parto hoje e não amanhã? Quero lhe confessar uma coisa que me está sufocando, disse Ana, recostando-se resoluta na poltrona e mirando bem nos olhos de Dolly. E Dolly, para sua surpresa, viu que Ana se ruborizava até as orelhas, até os crespos cachinhos de cabelo negro no pescoço. Sim, prosseguiu Ana. Sabe por que Kitty não veio jantar? Está com ciúmes de mim. Eu fiz um estrago. Fui eu a causa de o baile ser para ela um tormento e não uma alegria. Mas é verdade, não tenho culpa. Ou só um pouquinho de culpa.
disse ela, esticando com voz aguda a palavra pouquinho. Oh, como você falou de um jeito parecido com Estiva, disse Dolly, rindo. Ana ofendeu-se. Ah, não, não, não sou como Estiva, retrucou, de sobrancelha franzida. Estou lhe dizendo isso porque eu não me permitiria, nem por um minuto, ter dúvidas a respeito de mim mesma. No mesmo instante em que proferiu estas palavras, Ana se deu conta de que eram injustas. Não só tinha dúvidas a respeito de si mesma, como se emocionava ao pensar em Vronsky e só partia mais cedo do que desejava, a fim de não se encontrar mais com ele. Sim, Stiva me contou que ele dançou com você, a mazurca, e que ele... Você não pode imaginar como foi ridículo. Eu só pensava em aproximar os noivos e, de repente, aconteceu exatamente o contrário. Talvez, contra minha vontade, eu... Ana ruborizou-se e emudeceu. Oh, eles sentem isso no mesmo instante, disse Dolly. Mas eu ficaria desesperada se houvesse algo sério da parte dele, interrompeu Ana. Tenho certeza de que tudo isso será esquecido e Kitty deixará de me odiar. Aliás, Ana, para dizer a verdade, não desejo tanto assim esse casamento para Kitty, sabia? E é melhor até que não aconteça se ele, Vronsky, é capaz de se apaixonar por você num só dia. Ah, meu Deus, seria uma enorme tolice, disse Ana, e de novo um denso rubor de prazer irrompeu em seu rosto, quando ouviu em palavras aquilo que ocupava seu pensamento. Pois veja, aqui estou eu de partida, depois de me tornar inimiga de Kitty, de quem eu tanto gostava. Ah, como é encantadora! Mas você vai corrigir isso, Dolly, não vai? Dolly mal conseguia reprimir um sorriso. Gostava de Ana, mas lhe agradava verificar que ela também tinha fraquezas. Inimiga? Não é possível. Eu adoraria que todos vocês gostassem de mim, como eu gosto de todos, e agora adoro vocês mais ainda, disse Ana, com lágrimas nos olhos. Ah, que tola estou hoje! Passou um lenço no rosto e começou a trocar de roupa. Já em cima da hora da partida, chegou Stepan Arkadyevitch, que se atrasara, com o rosto vermelho e alegre e com um cheiro de vinho e charuto. A emoção de Ana contagiou Dolly e, quando esta abraçou a cunhada pela última vez, sussurrou. Lembre, Ana, nunca vou esquecer o que fez por mim. Lembre que amo você e sempre vou amar como a minha melhor amiga. Eu não compreendo por quê, disse Ana, a beijando e dissimulando as lágrimas. Sim, você me compreendeu e me compreende. Adeus, minha querida. Capítulo 29. Bem, tudo está encerrado, graças a Deus. Foi o primeiro pensamento de Ana Arkadievna, quando pela última vez se despediu do irmão, que até o terceiro toque da campainha bloqueava sua entrada no vagão. Ela sentou em seu pequeno sofá, ao lado de Anutka, e correu os olhos pela penumbra do vagão dormitório. Graças a Deus, amanhã verei Serioja e Alexei Alexandrovich, e a minha vida boa e costumeira seguirá como antes. Ainda no mesmo estado de preocupação em que se encontrara durante todo aquele dia, Ana instalou-se para a viagem com prazer e capricho, abriu e fechou a bolsinha vermelha com suas pequenas mãos hábeis, tirou dali um travesseirinho, colocou sobre os joelhos e, depois de agasalhar as pernas com todo cuidado, recostou-se tranquilamente. Uma senhora doente já se acomodara para dormir. Duas outras mulheres começaram a conversar com Ana e uma senhora gorda agasalhava as pernas e se queixava da calefação. Ana respondeu com poucas palavras, mas, prevendo que a conversa seria interessante, pediu a Anutka que pegasse a lanterna, prendeu-a no braço da poltrona e retirou de dentro da sua bolsinha uma espátula para separar as páginas de um romance inglês.
A princípio, não conseguiu ler. O vozerio e o vai-vem das pessoas a incomodavam no início e em seguida, quando o trem se pôs em movimento, era impossível não ouvir os barulhos, depois a neve que batia na janela da esquerda e grudava no vidro, o vulto do condutor agasalhado que passava por ela com um dos lados do corpo coberto de neve e as conversas sobre a terrível nevasca lá fora distraíram sua atenção. E logo tudo se repetia. Os mesmos solavancos que sacudiam, a mesma neve da janela, as mesmas mudanças abruptas do vapor quente para o frio e, de novo, para o calor, o mesmo lampejo dos mesmos rostos na penumbra e as mesmas vozes. E Ana começou a ler e a entender o que lia. Anútica já cochilava, segurando uma bolsinha vermelha sobre os joelhos com as mãos largas e de luvas, uma delas rasgada. Ana Arkadievna lia e compreendia, mas não tinha gosto em ler, ou seja, em seguir o reflexo da vida de outras pessoas. Sentia uma desmedida vontade de viver por si mesma. Se lia como a heroína do romance cuidava de um doente. Tinha vontade de entrar, com passos inaudíveis, no quarto do doente. Se lia como um membro do parlamento discursava, sentia vontade de fazer ela mesma o discurso. Se lia como Lady Mary saía a cavalo atrás da matilha numa caçada, como provocava a cunhada e surpreendia a todos com sua coragem, Ana sentia vontade de fazer tudo isso ela mesma. Mas nada havia para ela fazer, e Ana, revirando a espátula lisa em suas mãos pequeninas, redobrava o esforço para ler. O herói do romance já estava prestes a alcançar a sua felicidade inglesa, o baronato e uma propriedade rural, e Ana desejava partir em sua companhia rumo à propriedade quando, de repente, se deu conta de que, para o herói, seria uma vergonha e que ela, por isso mesmo, também sentiria vergonha. Mas por que seria uma vergonha para ele? Por que seria uma vergonha para mim? Perguntou-se Ana com uma surpresa ofendida. Baixou o livro e recostou-se na poltrona, apertando a espátula com força em ambas as mãos. Nada havia de vergonhoso. Chamou à memória todas as suas lembranças de Moscou. Tudo era bom, agradável. Lembrou-se do baile, lembrou-se de Vronsky e de seu rosto enamorado e submisso. Lembrou-se de todas as suas atitudes com ele. Nada havia de vergonhoso. No entanto, justamente nesse ponto de suas lembranças, o sentimento de vergonha se redobrava, como se uma voz interior, no exato momento em que ela se recordava de Vronsky, lhe dissesse: caloroso, muito caloroso, ardente. Mas, e daí? Exclamava Ana para si mesma, resoluta, revirando-se na poltrona. O que isso quer dizer? Acaso tenho medo de olhar para isso de frente? E então, por acaso entre mim e esse menino militar existem, ou poderão existir, quaisquer relações senão aquelas habituais entre pessoas conhecidas? Sorriu com desdém e pegou de novo o livro, mas, positivamente, já não conseguia compreender o que lia. Deslizou a espátula pelo vidro da janela, depois encostou sua superfície lisa e fria contra a face e por pouco não riu em voz alta, com a alegria que, sem motivo, se apoderou dela. Ana sentiu que seus nervos, como cordas, se punham cada vez mais tensos, puxados por uma cravelha que apertava. Sentia que os olhos se abriam mais e mais, que os dedos das mãos e dos pés se remexiam nervosos, que algo dentro dela comprimia sua respiração e que todos os sons e imagens, nessa penumbra trêmula, a impressionavam com uma clareza incomum. De forma ininterrupta, lhe vinham momentos de dúvida, se o vagão seguia para frente ou para trás, ou se estava completamente parado. Era a Nútica que estava ao seu lado ou alguma estranha? O que é aquilo na sua mãozinha? Uma peliça ou um bicho? E eu mesma, o que sou aqui?
Serei eu mesma ou uma outra? Para Ana, era horrível entregar-se a tal devaneio, mas algo a arrastava nessa direção e Ana, a seu bel prazer, podia entregar-se ou esquivar-se. Fez menção de levantar-se a fim de pôr as ideias em ordem, jogou para o lado a manta e tirou a pelerine que cobria seu vestido quente. Por um momento, voltou a si e compreendeu que o magro mujique que entrara, com um casaco comprido de nanquim, no qual faltavam botões, era o foguista, que viera verificar o termômetro e que o vento e a neve interromperam atrás dele, através da porta. Mas depois, de novo, tudo se confundiu. Esse mujique de talhe espigado pôs-se a raspar algo na parede. A velha começou a esticar as pernas por todo o comprimento do vagão e o encheu com uma nuvem negra. Depois se ouviram rangidos e batidas terríveis, como se dilacerassem alguém. Depois, um fogo vermelho ofuscou os olhos e depois tudo se ocultou atrás de um muro. Ana sentiu que afundava, mas nada disso era terrível e sim alegre. A voz de um homem, abafada e encoberta pela neve, gritou-lhe algo junto ao ouvido. Ana levantou-se e voltou a si. Entendeu que se aproximavam da estação e que o homem era o condutor. Ela pediu a Anútica que lhe desse a pelerine que havia retirado e um chale, vestiu-os e dirigiu-se à porta. A senhora deseja sair? Perguntou Anútica. Sim, quero tomar um pouco de ar. Aqui está muito quente. E abriu a porta. A nevasca e o vento arremeteram contra Ana e passaram a lutar com ela pelo domínio da porta. E isso lhe pareceu divertido. Ana abriu a porta e saiu. O vento, que parecia estar à sua espera, pôs-se a assobiar com a alegria e quis levantá-la e carregá-la. Mas Ana agarrou-se com as mãos ao balaústre gelado e, segurando o vestido, desceu até a plataforma e se abrigou atrás dos vagões. O vento soprava forte na porta do vagão, mas na plataforma, por trás do trem, estava calmo. Com deleite e o peito inflado, inspirou o ar puro e gélido e, parada ao lado do vagão, correu os olhos pela plataforma e pela estação iluminada. Capítulo 30. A terrível tempestade se desencadeara e zunia entre as rodas dos vagões e ao redor dos postes, além da estação. Vagões, postes, pessoas, tudo que se podia ver tinha um dos lados coberto de neve, e cada vez se cobria mais. Por um momento, a tempestade cessou, mas depois atacou de novo com tamanho ímpeto que parecia impossível resistir a ela. Enquanto isso, algumas pessoas corriam, trocavam ideias animadamente, fazendo ranger as tábuas da plataforma e abrindo e fechando, a todo instante, as portas pesadas. A sombra curvada de um homem deslizou aos pés de Ana e ouviram-se as batidas de um martelo contra o ferro. "Entregue esse telegrama!" rompeu uma voz irritada do outro lado, vindo da escuridão tempestuosa. "Por aqui, faça um favor. Número 28. Gritaram diversas vozes e pessoas passaram correndo, cobertas de neve, enroladas em agasalhos. 2 cavalheiros com cigarros acesos na boca passaram por ela. Ana respirou fundo mais uma vez, a fim de se aquecer com a respiração, e já havia retirado a mão do regalo de peles para segurar-se ao balaústre e entrar no vagão, quando um outro homem, num sobretudo militar, bem perto dela, encobriu a luz trêmula da lanterna. Ana ergueu o olhar e, no mesmo instante, reconheceu o rosto de Vronsky. Depois de tocar com a mão a pala da cap, Vronsky curvou-se diante dela e perguntou se não precisava de alguma coisa, se ele não poderia servi-la. Durante um longo tempo, e sem nada responder, Ana fitou-o e, apesar da sombra onde ele estava, viu, ou lhe pareceu ver, a expressão do seu rosto e dos seus olhos. Era de novo aquela expressão de admiração respeitosa,
que causara tamanho efeito sobre ela no dia anterior. Mais de uma vez, Ana disse a si mesma, nos últimos dias, e até pouco antes, que para ela Vronsky era apenas mais um entre centenas de jovens, todos sempre iguais, que encontrava por toda parte e sobre os quais nunca se dava o trabalho sequer de pensar. Mas agora, no primeiro instante do encontro com ele, Ana viu-se dominada por um sentimento de orgulho radiante. Não era preciso perguntar por que ele estava ali. Ana sabia disso com tanta certeza como se ele mesmo lhe tivesse dito que estava ali para estar onde ela também estava. Eu não sabia que o senhor ia viajar. Por que viaja? Perguntou Ana, depois de baixar a mão com que quase havia segurado o balaustre. E uma alegria e um entusiasmo irresistíveis brilharam em seu rosto. Por que viajo? Repetiu ele, fitando-a nos olhos. A senhora sabe. Eu viajo para poder estar onde a senhora estiver, disse Vronsky. Não posso agir de outro modo. Nesse exato momento, como se tivesse vencido um obstáculo, o vento dispersou em borrifos a neve que estava depositada sobre os vagões. Fez trepidar alguma chapa de ferro solta e a locomotiva lá na frente pôs-se a bramir o apito penetrante, de um modo lúgubre e tristonho. Para Ana, todo o horror da nevasca parecia agora ainda mais belo. Vronsky falou exatamente o que a alma de Ana desejava, mas que a sua razão temia. Ela nada respondeu e em seu rosto Vronsky viu um conflito. Perdoe-me, se o que eu disse não lhe agradou, disse ele em tom submisso. Falava com cortesia e respeito, mas de um modo tão firme e tenaz que ela, por um longo tempo, nada conseguiu responder. Não está certo o que o senhor disse, e eu lhe peço, se for um homem correto, que esqueça o que acabou de falar. Como eu vou esquecer? Respondeu afinal. Não posso e nunca esquecerei nenhuma palavra da senhora, nenhum movimento da senhora. Chega, chega! Gritou Ana, tentando em vão dar uma expressão severa ao rosto que ele fitava com avidez. E, depois de segurar o balaustre gelado, Ana galgou a escadinha e entrou depressa na plataforma do vagão. Mas, nessa pequena plataforma, se deteve, ponderando em sua imaginação aquilo que se passara. Sem lembrar-se das palavras dele ou de si mesma, Ana entendeu, por meio da emoção, que aquela conversa de um minuto os havia aproximado de uma forma terrível, e isso tanto a assustou quanto a alegrou. Depois de alguns segundos ali parada, Ana entrou no vagão e sentou-se em seu lugar. Aquele estado mágico e premente que a atormentava no início não só recomeçou, como ganhou ainda mais força e chegou ao ponto de Ana temer que algo demasiado tenso se rompesse dentro dela a qualquer minuto. Não dormiu a noite inteira. Mas nessa tensão e nesses devaneios que enchiam sua imaginação, nada havia de desagradável e de sombrio. Ao contrário, havia algo de alegre, ardente e excitante. Ao amanhecer, Ana cochilou sentada na poltrona e, quando acordou, já era dia claro, branco, e o trem se aproximava de Petersburgo. No mesmo instante, pensamentos sobre a casa, o marido, o filho e preocupações sobre os afazeres desse dia e dos dias seguintes se apoderaram de Ana. Em São Petersburgo, assim que o trem parou e ela desembarcou, o primeiro rosto que lhe chamou a atenção foi o do marido. Ah, meu Deus! Por que suas orelhas estão assim? Pensou ela, enquanto observava sua figura fria e imponente e, em especial, a cartilagem das orelhas, que agora a impressionaram e que pareciam escorar a aba do chapéu redondo. Ao vê-la, o marido veio ao seu encontro, de lábios cerrados, com seu sorriso irônico de costume,
e a fitava com olhos grandes e cansados. Um sentimento desagradável contraiu o coração de Ana. Quando encontrou seu olhar tenaz e cansado, como se ela esperasse vê-lo diferente. Surpreendeu-a, sobretudo, o sentimento de insatisfação consigo mesma que experimentou ao encontrá-lo. Tratava-se de um sentimento antigo, conhecido, semelhante à condição de hipocrisia que Ana experimentava nas relações com o marido, mas, se antes ela não se dera conta desse sentimento, agora o percebia de forma clara e dolorosa. Sim, como vê, o seu afetuoso marido, afetuoso como no primeiro ano de casamento, ardia de desejo de revê-la, disse com sua voz fina e vagarosa, e naquele tom que quase sempre empregava ao falar com Ana, um tom de zombaria contra quem dissesse tais coisas a sério. Serio já está bem de saúde? Perguntou Ana. Ora, é essa toda a recompensa por meu ardor? Disse o marido. Está bem de saúde, muito bem. Capítulo 31. Também Vronsky sequer tentou dormir durante toda a noite. Permaneceu em sua poltrona, ora com os olhos fixos à sua frente, ora observando os passageiros que entravam e saíam, e, se antes ele impressionava e perturbava desconhecidos com seu aspecto de calma inabalável, agora parecia ainda mais orgulhoso e independente. Olhava as pessoas como se fossem coisas. Um jovem nervoso, funcionário do tribunal do distrito, que estava sentado à sua frente, tomou-se de ódio contra Vronsky por causa dessa sua maneira. O jovem pediu-lhe um cigarro, começou a falar e até lhe deu um cutucão, a fim de lhe transmitir a sensação de que não era uma coisa, e sim uma pessoa, mas Vronsky olhava para ele como se fosse um lampião e o jovem fazia caretas, sentindo que perdia o autocontrole sob a pressão dessa recusa em reconhecê-lo como uma pessoa, e por isso não conseguiu dormir. Vronsky não enxergava nada e ninguém. Sentia-se um rei, não porque acreditasse ter produzido uma forte impressão sobre Ana, ainda não acreditava nisso, mas porque a impressão que ela produzira nele lhe dava felicidade e orgulho. Vronsky não sabia o que resultaria de tudo isso e sequer pensava no assunto. Sentia que todas as suas forças, até então desregradas, desperdiçadas, estavam concentradas em um só ponto com uma energia terrível, dirigidas para um fim venturoso. E sentia-se feliz por isso. Só sabia que lhe dissera a verdade, que viera para onde ela estava, que toda a felicidade da vida, e o único sentido da vida, para ele, consistia em vê-la e ouvi-la. E quando saiu do vagão em Bologova para beber soda e viu Ana, sua primeira palavra, involuntariamente, revelou a ela exatamente aquilo que ele pensava. E sentia-se contente de lhe ter falado assim, de que ela agora o soubesse e pensasse nisso. Vronsky não dormiu a noite inteira. Depois de voltar ao seu vagão, pôs-se a relembrar todas as situações em que a tinha visto, todas as palavras de Ana e, na imaginação, desfilavam quadros do futuro possível que obrigavam seu coração a parar. Quando Vronsky saiu do vagão, em Petersburgo, após uma noite insone, sentia-se animado e bem disposto como depois de um banho frio. Demorou-se ao lado do seu vagão, à espera do desembarque de Ana. Eu a verei mais uma vez, pensou consigo, sorrindo involuntariamente. Verei o seu andar, seu rosto. Quem sabe ela vai dizer alguma coisa. De repente virar a cabeça, olhar de relance, sorrir. Mas, ainda antes de vê-la, viu o marido, a quem o chefe da estação conduzia respeitosamente em meio à multidão.
Ah, sim, o marido. Só então, pela primeira vez, Vronsky compreendeu com clareza que o marido era uma pessoa ligada a ela. Sabia que Anna tinha um marido, mas não acreditava na sua existência e só acreditou inteiramente nisso quando o viu, com a sua cabeça, os seus ombros e as suas pernas vestidas em calças pretas, sobretudo quando viu como o marido, com um sentimento de propriedade, tomou calmamente Anna pelo braço. Depois de ver Alexei Alexandrovich, com seu fresco rosto petersburguês e sua figura implacavelmente segura de si, com o chapéu de aba redonda e as costas ligeiramente arqueadas, Vronsky acreditou nele e experimentou uma sensação desagradável, semelhante à que experimentaria um homem atormentado pela sede e que, ao alcançar uma fonte, encontra ali um cão, uma ovelha ou um porco que já bebeu e turvou a água. Em especial, o andar de Alexei Alexandrovich, de quadril bamboleante e pés chatos, ofendeu Vronsky. Só em si mesmo reconhecia o direito incontestável de amar Anna, mas ela ainda era a mesma de antes, e seu aspecto agia sobre ele exatamente como antes, o animava e o excitava fisicamente, enchia sua alma de felicidade. Vronsky mandou seu criado alemão, que veio correndo da segunda classe, pegar as bagagens e ir embora, enquanto ele mesmo tomou a direção de Anna. Viu o primeiro encontro entre o marido e a esposa e, com a perspicácia de um enamorado, percebeu um traço de sutil constrangimento no modo como Ana falava com o marido. Não, ela não o ama e não pode amá-lo, decidiu Vronsky consigo mesmo. Ainda quando se aproximava por trás de Ana, percebeu com alegria que ela pressentiu sua proximidade. Olhou de esguelha para trás e, ao reconhecê-lo, voltou-se de novo para o marido. A senhora passou bem a noite? Perguntou Vronsky, inclinando-se diante de Anna e do marido ao mesmo tempo e permitindo que Alexei Alexandrovich tomasse o cumprimento como dirigido a ele e que o respondesse ou não, conforme preferisse. Muito bem, obrigada, respondeu Anna. Seu rosto parecia cansado e não havia aquele brilho de vivacidade que incidia ora no sorriso, ora nos olhos. No mesmo instante em que o viu, algo faiscou nos olhos dela, e, embora essa chama logo se apagasse, ele se sentiu feliz por esse momento. Anna fitou o marido para entender se ele já conhecia Vronsky. Alexei Alexandrovich olhou para Vronsky com descontentamento, lembrando vagamente quem era. A calma e a segurança de Vronsky, como uma foice contra uma pedra, chocaram-se de encontro à fria segurança de Alexei Alexandrovich. O conde Vronsky, explicou Anna. Ah, nós nos conhecemos, quero crer. Disse com indiferença Alexei Alexandrovich, oferecendo a mão. Você foi com a mãe e voltou com o filho, comentou, articulando com clareza, como se cada palavra valesse um rublo. O senhor, naturalmente, está de volta da sua licença, não é? Perguntou e, sem esperar resposta, dirigiu-se à mulher no seu tom irônico. E então? Derramaram-se em Moscou muitas lágrimas na despedida? Ao dirigir-se à esposa desse modo, deu a entender a Vronsky que desejava ficar a sós com ela, e, virando-se para ele, tocou o chapéu com a mão, mas Vronsky voltou-se para Anna Arkadievna. Espero ter a honra de visitá-la, disse ele. Alexei Alexandrovich fitou Vronsky com os olhos cansados. Com muito prazer, respondeu friamente. Recebemos às segundas-feiras. E, em seguida, deixando Vronsky totalmente de lado, disse para a esposa: Que ótimo! Eu dispor exatamente de meia hora livre para vir ao seu encontro
e poder mostrar-lhe o meu carinho, prosseguiu no mesmo tom irônico. Você realça muito o seu carinho só para que eu lhe dê de mais valor, respondeu Ana, no mesmo tom irônico, escutando involuntariamente os passos de Vronsky que vinham atrás deles. Mas o que isso tem a ver comigo? Pensou e pôs-se a perguntar ao marido como Serioja havia passado em sua ausência. Oh, magnificamente! Mariette diz que ele foi muito dócil e tenho de lhe dar um desgosto. Não sentiu sua falta, não tanto como o seu marido. Porém, mais uma vez, merci, minha cara, por me dar mais um dia. Nossa querida Samovar ficará exultante. Ele chamava de Samovar a famosa condessa Lídia Ivanovna, porque sempre e por qualquer motivo ela se entusiasmava e se enchia de ardor. Pergunto o tempo todo por você. Aliás, se me permite um conselho, seria bom visitá-la ainda hoje. Afinal, ela se aflige por qualquer coisa. Agora, além das próprias preocupações, anda muito interessada na reconciliação dos Oblonsky. A condessa Lídia Ivanovna era amiga de seu marido e o centro de um dos círculos da sociedade petersburguesa, aquele a que Ana, por intermédio do marido, estava mais ligada. Ora, eu escrevi para ela. Mas ela precisa saber de tudo em detalhes. Vá vê-la, minha cara, se não estiver cansada. Bem, Kondraty levará você na carruagem enquanto eu vou ao comitê. Não jantarei mais sozinho, prosseguiu Alexei Alexandrovitch, já em tom irônico. Você não pode acreditar a que ponto me habituei. Depois de apertar demoradamente sua mão com um sorriso peculiar, ele a ajudou a embarcar na carruagem. Capítulo 32. Em casa, a primeira pessoa a vir ao encontro de Ana foi o seu filho. Ele disparou pela escada em sua direção, apesar dos gritos da preceptora, e, numa exaltação desesperada, gritava: Mamãe! Mamãe! Assim que a alcançou, pendurou-se ao seu pescoço. Eu disse à senhora que era mamãe! Gritava o menino para a preceptora. Eu sabia! Assim como ocorrera com o marido, o filho despertou em Ana um sentimento semelhante a uma decepção. Ela o imaginara melhor do que era, de fato. Teve de descer até a realidade para desfrutar o filho tal como ele era. Mas, mesmo tal como ele era, o menino se mostrava encantador com suas mechas louras, olhos azuis e perninhas bem fornidas e graciosas e meias justas. Ana experimentou um prazer quase físico com a sensação da sua proximidade e dos seus carinhos, e um apaziguamento moral quando encontrou seu olhar ingênuo, confiante e amoroso, e quando viu suas perguntas inocentes. Ana entregou os presentes que os filhos de Dolly haviam mandado e contou ao filho que, em Moscou, havia uma menina chamada Tânia que sabia ler e até ensinava às outras crianças. Quer dizer que sou pior do que ela? Perguntou Serioja. Para mim, você é o melhor do mundo. Ora, isso eu já sei, mamãe, disse Serioja, sorrindo. Ana mal tivera tempo de tomar café quando anunciaram a condessa Lídia Ivanovna. A condessa Lídia Ivanovna era uma mulher alta, de corpo farto, rosto amarelo e doentio e belos olhos negros sonhadores. Ana gostava dela, mas, nesse dia, pareceu vê-la pela primeira vez com todos os seus defeitos. E então, minha cara, levou até eles o ramo de oliveira? Perguntou a condessa Lídia Ivanovna assim que entrou na sala. Sim, tudo está resolvido. Mas não era tão sério como havíamos pensado, respondeu Ana. Minha belle-sœur, em geral, impulsiva demais. No entanto, a condessa Lídia Ivanovna
Embora se interessasse por tudo o que não lhe dizia a respeito, tinha o hábito de nunca ouvir aquilo que lhe interessava. Interrompeu Ana. Sim, há muito infortúnio e maldade no mundo e hoje estou muito atormentada. E por quê? Perguntou Ana, tentando conter um sorriso. Começo a me cansar de lutar em vão em prol da verdade e às vezes me sinto completamente exasperada. A obra das Irmãzinhas tratava-se de uma instituição filantrópica, religiosa e patriótica. Até poderia andar esplendidamente, mas com aqueles cavalheiros não é possível se fazer nada, acrescentou a condessa Lídia Ivanovna num tom de irônica submissão ao destino. Eles se aferraram à ideia, a desvirtuaram e agora se perderam a discutir ninharias e futilidades. 2 ou 3 pessoas, entre elas o seu marido, compreendem todo o significado dessa obra, mas os outros apenas a deturpam. Ontem, Pravdin me escreveu. Pravdin era um famoso pan-eslavista que vivia no exterior, e a condessa Lídia Ivanovna relatou o conteúdo da carta. Em seguida, a condessa contou ainda os percalços e as intrigas contra a unificação das igrejas e partiu afobada, pois nesse mesmo dia tinha de comparecer a uma reunião numa sociedade e ao comitê eslavo. Afinal, tudo está como antes. Mas por que não me dei conta disso antes? Perguntou Ana. Ou estará ela irritada hoje? Na verdade, é engraçado. Seu objetivo é a caridade e ela é cristã, mas vive aborrecida, sempre tem inimigos, e inimigos sempre em nome do cristianismo e da caridade. Após a condessa Lídia Ivanovna, veio uma amiga, a esposa de um diretor de repartição, e contou todas as novidades da cidade. Às 3 horas, ela também saiu, prometendo voltar para o jantar. Alexei Alexandrovich estava no ministério. Sozinha, Ana aproveitou o tempo livre antes do jantar para assistir à refeição do filho. Ele jantava em separado, e para arrumar suas coisas, ler e responder bilhetes e cartas que se haviam acumulado sobre a sua mesa. O sentimento de uma vergonha sem motivo, que ela já experimentou na viagem, e a agitação desapareceram totalmente. De volta às condições habituais de vida, sentia-se de novo segura e irrepreensível. Com surpresa, lembrou-se de seu estado de ânimo no dia anterior. O que foi aquilo? Nada. Vronsky falou algumas bobagens, a que foi fácil pôr um fim, e eu respondi da forma devida. Não devo e nem seria possível falar sobre isso ao meu marido. Falar sobre o assunto seria dar importância a algo sem importância. Lembrou como contara ao marido uma quase declaração que lhe fizera em Petersburgo, um jovem subordinado ao seu marido, e como Alexei Alexandrovich respondera que, vivendo na sociedade, toda mulher estava sujeita a isso, mas que ele confiava plenamente no tato da esposa e nunca se permitiria rebaixar a ela e a si mesmo em razão de ciúmes. Portanto, não contarei nada. Sim, e graças a Deus nem tenho nada para contar, disse consigo. Capítulo 33. Alexei Alexandrovich voltou do ministério às 4 horas, mas, como acontecia muitas vezes, não teve tempo de ir ter com a esposa. Seguiu direto para o escritório a fim de receber pessoas que o aguardavam com petições e assinar alguns documentos trazidos pelo secretário. Para o jantar, na residência dos Karenin, sempre jantavam 3 ou 4 pessoas. Vieram uma velha prima de Alexei Alexandrovich, um diretor de departamento com a sua esposa e um jovem, recomendado a Alexei Alexandrovich para ocupar uma vaga no serviço público. Ana veio à sala de visitas para recebê-los. Às 5 horas em ponto,
O relógio de bronze do tempo do Tsar Pedro I não havia soado ainda a quinta badalada quando entrou Alexei Alexandrovich, de gravata branca e fraque, com duas medalhas em forma de estrela, pois teria de sair logo depois do jantar. Cada minuto da vida de Alexei Alexandrovich estava distribuído e ocupado. E a fim de poder cumprir aquilo que lhe competia todos os dias, ele mantinha a mais rigorosa pontualidade. Sem pressa e sem descanso era o seu lema. Entrou na sala, saudou a todos com uma inclinação de cabeça e sentou-se rapidamente, sorrindo para a esposa. Sim, terminou minha solidão. Você nem acredita como é incômodo. E enfatizou a palavra incômodo. Jantar sozinho. Durante o jantar, conversou com a esposa sobre assuntos moscovitas e, com um sorriso jocoso, perguntou a respeito de Stepan Arkadyevitch, mas a conversa tratou, sobretudo, de assuntos gerais, relativos à administração pública e à vida social em Petersburgo. Após o jantar, ele passou meia hora com os convidados e, de novo com um sorriso, apertou a mão da esposa, retirou-se e seguiu para o conselho. Ana, dessa vez, não foi à casa da princesa Betsy Tverskaya, que, ciente de sua chegada, a convidou para aquela noite, nem ao teatro, onde tinha um camarote reservado. E não foi, sobretudo, porque o vestido que pretendia usar não estava pronto. Ao examinar seu guarda-roupas, depois de os convidados se retirarem, Ana sentiu-se muito desgostosa. Antes de viajar para Moscou, ela, em geral uma verdadeira mestra na arte de vestir-se sem gastar muito, entregou à costureira 3 vestidos para reformar. Tinham de ser reformados de modo que não fossem reconhecidos e deviam estar prontos já havia 3 dias. Aconteceu que 2 vestidos não estavam prontos e o outro não ficara como Ana queria. A costureira veio explicar-se, garantindo que daquele modo estava melhor, e Ana se enfureceu a tal ponto que mais tarde, ao lembrar, sentiu vergonha. A fim de acalmar-se completamente, foi ao quarto do filho e passou com ele todo o serão, pôs o menino para dormir, abençoou-o com o sinal da cruz e cobriu-o com a manta. Sentiu-se contente de não ir a parte alguma e de ter passado a noite de forma tão agradável. Sentia-se leve e serena. Percebia claramente que tudo aquilo que na estrada de ferro lhe parecera tão importante não passava de mais um desses casos banais e rotineiros da vida, e que ela, diante de si ou de qualquer pessoa, nada tinha de que se envergonhar. Sentou-se junto à lareira com um romance inglês e aguardou o marido. Às 9h30 em ponto, ouviu-se a campainha do marido e ele entrou na sala. Enfim, aí está você, disse ela, estendendo-lhe a mão. Ele beijou a mão de Ana e sentou-se ao seu lado. Vejo que, de um modo geral, sua viagem foi bem sucedida, disse o marido. Sim, muito, respondeu ela e pôs-se a contar tudo desde o início. Sua viagem com a Condessa Vronskaya, a chegada, o incidente na estação de trem. Depois referiu-se à pena que sentiu, primeiro do irmão e depois de Dolly. Não creio que se possa perdoar um homem como ele, embora seja seu irmão, disse Alexei Alexandrovich com severidade. Ana sorriu. Compreendeu que ele lhe dizia aquilo exatamente para mostrar que razões de parentesco não podiam impedi-lo de expressar sua opinião sincera. Ana conhecia esse traço do marido e o apreciava. Estou contente por tudo haver terminado de um modo feliz e por você estar de volta, prosseguiu ele, mas o que comentam por lá sobre a nova lei que fiz passar no conselho? Ana ouviu nada sobre essa lei e envergonhou-se de ter esquecido,
de modo tão leviano, um assunto de tamanha importância para o marido. Aqui, ao contrário, provocou muito falatório, disse ele com um sorriso cheio de si. Ela notou que Alexei Alexandrovich queria revelar algo agradável para ele relativo a esse assunto e, por meio de perguntas, levou-o a contar o que desejava. Com o mesmo sorriso cheio de si, ele falou das ovações que lhe dedicaram em consequência da aprovação da lei. Fiquei muito contente. Isso demonstra que, por fim, uma opinião consistente e sensata sobre o assunto começa a se estabelecer entre nós. Depois de beber sua segunda xícara de chá, com creme e com pão, Alexei Alexandrovich levantou-se para ir ao seu escritório. Mas então você não foi a lugar algum. Ficou entediada, suponho? Perguntou. Ah, não, respondeu Ana, levantando-se junto com o marido e acompanhando-o através da sala rumo ao escritório. O que está lendo agora? Estou lendo o Duc de Lille, respondeu. Um livro extraordinário. Ana sorriu como se sorri das fraquezas das pessoas a quem se ama e, tomando o braço do marido, conduziu-o até a porta do escritório. Ana conhecia o seu costume, que se tornou indispensável, de ler à noite. Sabia que, apesar das obrigações do trabalho que lhe consumiam quase todo o tempo, ele considerava um dever manter-se a par de tudo o que surgisse de notável na esfera intelectual. Sabia também que ele se interessava, de fato, por livros de política, de filosofia, de teologia e que a arte era totalmente estranha à natureza do marido, mas que, apesar disso, ou melhor, em consequência disso, Alexei Alexandrovich não deixava passar nada que causasse rumor nessa área e considerava seu dever ler tudo. Ana sabia que, no terreno da política, da filosofia e da teologia, Alexei Alexandrovich tinha dúvidas e buscava esclarecê-las. Mas em questões de arte e de poesia, e em especial de música, de cuja compreensão era completamente privado, ele tinha as opiniões mais rígidas e categóricas. Adorava falar de Shakespeare, Rafael, Beethoven, do significado das novas escolas de poesia e de música que classificava com extrema clareza e coerência. Bem, fique com Deus, disse ela na porta do escritório, onde já havia deixado, para ele, um abajur e, em frente à vela, uma garrafa de água junto à poltrona. Eu vou escrever uma carta para Moscou. Ele apertou a mão de Ana e, de novo, beijou-a. Apesar de tudo, é um homem bom, franco, gentil e notável no seu campo de atividade, disse Ana consigo mesma. De volta ao seu quarto, como se o defendesse de alguém que o tivesse acusado e dito que era impossível amá-lo. Mas por que as suas orelhas sobressaem de um jeito tão estranho? Será que cortou o cabelo? À meia-noite em ponto, quando Ana ainda estava sentada à escrivaninha redigindo uma carta para Dolly, ouviram-se passos regulares de chinelos e Alexei Alexandrovich, lavado, penteado, com o livro debaixo do braço, aproximou-se. Está na hora, disse ele, sorrindo de um modo peculiar, e seguiu para o quarto de dormir. E que direito tinha ele de encará-lo daquele modo? Pensou Ana, lembrando o olhar que Vronsky dirigira a Alexei Alexandrovich. Depois de trocar de roupa, ela entrou no quarto de dormir, mas, no rosto, não só não havia aquela vivacidade que durante sua estadia em Moscou chamejava nos olhos e no sorriso. Ao contrário, agora a chama parecia extinta, ou estava oculta em algum lugar distante. Capítulo 34. Ao partir de Petersburgo, Vronsky deixou seus amplos aposentos
na rua Morskaya, aos cuidados de Petritsky, seu amigo e camarada predileto. Petritsky era um jovem tenente, sem nada de especialmente notável, e, além de não ser rico, vivia cercado de dívidas. À noite sempre se embriagava e muitas vezes, depois das mais variadas encrencas, ridículas ou sórdidas, ia parar na cadeia. Mas mesmo assim, era adorado pelos camaradas e pelos chefes. Quando chegou à sua casa, já depois de 11 horas, vindo da estação de trem, Vronsky avistou na entrada uma carruagem de aluguel que lhe era conhecida. Através da porta, ainda durante o toque da sua campainha, ouviu uma risada de homem, um murmúrio de mulher e um grito de Petritsky. Se foram daqueles canalhas, não deixe entrar. Vronsky ordenou à criada que não o anunciasse, e depois, de mansinho, entrou no primeiro aposento. A baronesa Chilton, amiga de Petritsky, fulgurante em seu vestido de cetim lilás e com um rostinho louro e rosado, enchia toda a sala, como um canarinho, com seu sotaque parisiense, e fazia café, sentada diante de uma mesa redonda. Petritsky, de sobretudo, e o capitão de cavalaria Kamierovski, de uniforme completo, sem dúvida viera do serviço, estavam sentados em torno dela. Bravo, Vronsky, bravo! Pôs-se a gritar Petritsky, erguendo-se de um salto e fazendo estrondo com a cadeira. O dono da casa em pessoa. Baronesa, um café para ele, e da cafeteira nova, por favor. Puxa, não esperávamos. Tomara que fique satisfeito com o ornamento do seu escritório, disse apontando para a baronesa. Vocês já se conhecem, não é? Como não? Exclamou Vronsky, sorrindo alegre e apertando a mãozinha da baronesa. É claro, sou um velho amigo. O senhor chegou de viagem, disse a baronesa. E então é melhor eu ir embora correndo. Ah, se incomodo, saio neste minuto. Onde a senhora estiver, estará sempre em casa, baronesa, disse Vronsky. Boa noite, Kamierovski, acrescentou ele, apertando friamente a mão de Kamierovski. Está vendo? O senhor nunca sabe dizer coisas bonitas assim, queixou-se a baronesa para Petritsky. Ora, por que não? Depois do jantar, também direi coisas bonitas. Ora, depois do jantar não é vantagem. Bem, enquanto eu faço café, vá lavar-se e arrumar-se, disse a baronesa, sentando-se de novo e girando cuidadosamente o parafusinho na cafeteira nova. Pierre, me dê por favor o café. Chamou assim a Petritsky, deixando claro o tipo de relação que tinha com ele. Vou misturar. A senhora vai estragar. Não, não vou estragar. Mas e a sua esposa? Perguntou a baronesa de repente, interrompendo a conversa de Vronsky com seus camaradas. Nós, por aqui, andamos casando o senhor. Trouxe a esposa? Não, baronesa. Nasci cigano e morrerei cigano. Tanto melhor, tanto melhor. Vamos apertar as mãos. E a baronesa, sem deixar que ele saísse, passou a expor, entre gracejos, seus mais recentes planos de vida e pediu conselho de Vronsky. Ele continua a me negar o divórcio, mas o que posso fazer? Ele era o seu marido. Agora quero abrir um processo. O que o senhor me aconselha? Kamierovski, olhe o café. Ferveu. Veja, vivo atolado em negócios. Quero abrir um processo porque meus bens precisam ficar para mim. O senhor imagine que estupidez, só porque fui infiel, disse com desprezo. Ele quer usufruir a minha propriedade? Vronsky ouviu com prazer o balbúcio alegre daquela mulher bonita. Deu-lhe razão. Deu-lhe conselhos semi-jocosos e imediatamente adotou, no geral, o tom que costumava usar com mulheres desse tipo. Em seu mundo petersburguês, todas as pessoas se dividiam em duas classes completamente opostas. Uma classe inferior, pessoas vulgares, tolas e, acima de tudo,
ridículas que acreditavam que um marido tinha de viver com a mulher com a qual estava casado, que uma jovem solteira devia ser inocente, a mulher recatada, o marido másculo, sóbrio e inabalável, e que era preciso criar filhos, ganhar o seu sustento e saldar as dívidas, e várias tolices do mesmo tipo. Era uma classe de pessoas antiquadas e ridículas. Mas havia outra classe, a de pessoas autênticas, a qual todos eles pertenciam e na qual era preciso, acima de tudo, ser elegante, bonito, generoso, corajoso, alegre, entregar-se a todas as paixões sem nenhum pudor e rir de todo o resto. Vronsky, no momento, sentiu-se aturdido sob o efeito das impressões trazidas de Moscou, de um mundo completamente distinto, mas logo em seguida, como alguém que estica os pés e calça suas velhas chinelas, penetrou no seu mundo alegre e agradável de antes. O café não ficou pronto, mas ferveu e salpicou a todos, fez exatamente aquilo que se esperava dele, ou seja, deu motivo para alvoroço e risadas, e se derramou no tapete caro e no vestido da baronesa. Bem, agora até logo, senão o senhor nunca se levará e terei na consciência o pior crime para uma pessoa honrada, a falta de asseio. Portanto, o conselho do senhor é uma faca na garganta? Sem dúvida, e de tal modo que a mãozinha da senhora fique perto dos lábios do seu marido. Ele vai beijar sua mão e tudo terminará, respondeu Vronsky. Então, hoje, no teatro francês. E, com um forte rumor do vestido, ela desapareceu. Kamerovsky também se levantou, mas Vronsky, sem esperar sua saída, lhe estendeu a mão e seguiu para o banheiro. Enquanto se lavava, Petritsky relatou-lhe a sua situação de forma resumida, detendo-se naquilo que havia mudado desde a partida de Vronsky. Dinheiro não havia. O pai disse que não daria dinheiro nem pagaria as dívidas. Um alfaiate queria vê-lo na cadeia e um outro também ameaçava mandá-lo direto para a prisão. O comandante do regimento havia declarado que, caso esses escândalos não cessassem, ele teria de se desligar. A baronesa o entendia mortalmente, sobretudo porque sempre queria lhe dar dinheiro, mas havia uma jovem, ele a mostraria para Vronsky, uma maravilha, um encanto, no clássico estilo oriental, no genre da escrava Rebeca. Entende? No dia anterior, também se desentendeu com Birkotchev, e estava disposto a enviar os padrinhos para marcar um duelo, mas, é claro, aquilo não daria em nada. No geral, tudo corria às mil maravilhas e numa alegria esplêndida. E sem permitir que o seu camarada se aprofundasse nos pormenores da sua situação, Petritsky passou a contar todas as novidades interessantes. Ao ouvir a história de Petritsky, que lhe eram tão familiares, no ambiente também familiar daqueles aposentos em que já morava havia 3 anos, Vronsky experimentou a agradável sensação de estar de volta à vida habitual e despreocupada de Petersburgo. Não pode ser! Pôs-se a gritar, depois de soltar o pedal do lavatório. Onde borrifará seu pescoço vermelho e saudável? Não pode ser! Gritou ao receber a notícia de que Laura se unira a Milieyev e deixara Fiertingov. E ele continua o mesmo idiota convencido de antes? Ora! E Buzulukov? Ah, com Buzulukov houve um caso. Maravilhoso! Exclamou Petritsky. Veja, ele é louco por bailes, e não perde um só baile na corte. Foi a um grande baile com um capacete novo. Você já viu os novos capacetes? Muito bonitos, mais leves. Lá estava ele. Não, escute só. Está certo, estou ouvindo, respondeu Vronsky, esfregando-se com uma toalha felpuda. Passa uma grande princesa com um embaixador qualquer e, por azar, começa a conversar sobre os novos capacetes.
A grande princesa quer lhe mostrar o capacete novo. Olham em volta e lá está plantado o nosso caro amigo. Petritsky imitou a posição do outro, com o capacete na mão. A grande princesa pede que dê a ele o capacete e ele não dá. Como pode ser? Em volta, piscam para ele, acenam com a cabeça, franzem o rosto. Dê, não dá. Fica imóvel. Imagine só. E então o tal, não sei o nome, já quer tomar-lhe à força o capacete das mãos. E ele não dá. O homem o arranca e entrega à grande princesa. Veja, este é o modelo novo, diz a grande princesa. Ela vira o capacete e imagine só, lá de dentro. Pum! Cai uma pera e balas, 2 libras de balas. Ele as havia guardado, o nosso caro amigo. Vronsky rolou de rir, e ainda muito depois, já falando de outro assunto, quando lembrava o capacete, se contorcia em suas risadas vigorosas, e deixavam à mostra os dentes perfeitos e fortes. Informado de todas as novidades, Vronsky vestiu o uniforme, com a ajuda do criado, e saiu para se apresentar ao regimento. Depois de se apresentar, pretendia encontrar o irmão, ir à casa de Betsy e fazer algumas visitas com o intuito de se introduzir no círculo social, onde poderia encontrar Karenina. Como sempre acontecia em Petersburgo, saiu de casa com a intenção de só voltar de madrugada. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!